A história de Ouro Preto você já conhece, mas o futuro dela poucos imaginam. Mas quem passou por aqui não só imagina, faz. Vamos conversar com quem vive a jornada da inovação, mostrando os acertos, os erros, os perrengues e também os aprendizados. E a cada episódio provamos que a inovação já é realidade. Quem sabe a próxima ideia não seja a sua. Então estamos começando mais um Perrengue Tech. E a história de hoje é o seguinte: muitas vezes as pessoas vão buscar o empreendedorismo e a inovação. Mas e quando a inovação e o empreendedorismo batem a sua porta? O que é que você faz? A história de hoje é do Fabrício e a gente vai falar sobre a Albec Drinks. Bem-vindo, Fabrício, ao podcast. Muito obrigado pelo convite, Ian. É um prazer estar aqui, principalmente na UFOP, onde que tudo que eu tenho hoje, tudo que está sendo conquistado foi através dessa conexão com a universidade, desde a parte do ambiente publicano até a parte do empreendedorismo, me encontrar e fazer eu levar ao Albec nesse sucesso que está hoje. Então vai ser um prazer estar aqui contando alguns perrengues, algumas dificuldades e principalmente da importância dessa equipe que a gente acabou montando para a gente ter o sucesso. Você está falando de conexões, pessoa que está possibilitando festas e eventos, né? Fala sobre o que é a Albec Drinks. Atualmente, Ian, a gente é uma empresa que a gente presta serviço de coquetelaria para todos os tipos de evento, desde casamento para uma festa pequena. Principalmente o nosso maior público aqui, por ser uma cidade universitária, é a formatura, mas um destaque nosso da empresa é grandes eventos, principalmente eventos carnavalescos, igual a gente acabou fazendo, o bloco Cabrobró, camarote do bloco Cabrobró, festas de final de ano das grandes empresas aqui da cidade de Ouro Preto, Hexágono, Santa Casa de Ouro Preto e principalmente casamentos regionais até fora de Ouro Preto. Então a gente tem esse nosso padrão, esse nosso diferencial de estar atendendo grandes eventos, que é o mais difícil. É você manter um padrão para estar atendendo várias pessoas, para manter o atendimento, para manter a qualidade. Esse é o nosso diferencial, isso que a gente mantém no topo, que a gente está buscando levar também para a capital futuramente. Você falou de grandes eventos, o Bloco Cabrobró, acho que a maioria dos ouvintes vão saber o que é. Você atendeu o camarote, como que era, quantas pessoas geralmente passaram por ali, que vocês deram conta de uma demanda? Assim, o Cabrobró foi o maior evento? Isso. A nossa maior demanda foi o Cabrobró, que teve cerca de 1.500 pessoas. Sim, mas provavelmente teve mais pessoas, né, no camarote. E foram mais de 25 pessoas trabalhando para estar fazendo esse evento acontecer, sabe? Assim, foi um sucesso, né? Graças a Deus que a gente conseguiu entregar algo que o nosso contratante, né, esperava e que a gente também esperava, porque era 80 ou 8 ali. Ou a gente tinha bastante sucesso, ou tudo aquilo que a gente estava caminhando para construir, para a gente chegar daqui a 2, 3 anos para ter sucesso, ia ser jogado para baixo, porque era muita gente. Então a chance de dar errado era muito grande. Então teve muito medo, teve muitas noites em claro, pesadelo nem se fala, mas conseguimos entregar um serviço de qualidade. A gente teve bastante feedback positivo, o bloco teve bastante feedback positivo, sabe? Então, deu muito trabalho, deu, mas com todo o que a gente tem hoje, sabe, de apoio, tanto, né, dos nossos barmans e também do que a gente faz internamente, a gente conseguiu entregar um serviço de qualidade. E é interessante quando fala desse evento, que com todas essas pessoas que trabalharam para você no evento, mas por mais que pareça que é um empreendimento tradicional de drinqueria, não é bem assim também, né? A partir das novas tecnologias, o modelo de negócio da sua empresa possibilita atender esses eventos diferentes, às vezes 2, 3 eventos no mesmo dia. Exato. Como é que você gere essas pessoas? Como que a Albec Drinks ela consegue fazer esse ajuste por meio da tecnologia? Exato, perfeito, Ian. Atualmente, isso acontecia pelo feeling, né? A gente, tanto a parte da ficha técnica, quando a gente entregava para o barman, ou até mesmo na contratação desse barman, era tudo por feeling. A gente não tinha, assim,
cronograma em si, um planejamento para estar executando mais de um evento. Porque no início era só um hobby, até eu ver que, hoje a gente já tem tecnologias, já tem como a gente trazer o que, principalmente, né, coisas, fundamentos e ferramentas da engenharia de produção para o meu negócio, que vai conseguir com que eu aumente a minha demanda. Então, assim, a Albec, hoje ela consegue entregar mais de 3 eventos, porque a gente tem uma planilha muito exata, tanto para o barman estar seguindo, quanto para a gente também tá tendo a segurança de que todos os eventos vão ter o mesmo padrão, porque você não pode tomar uma caipirinha em Mariana de um jeito e chegar aqui à noite numa formatura tomar a mesma caipirinha muito mais amarga, algo do tipo. Então a gente tem que seguir esse padrão. Então esse padrão foi através de uma planilha, utilizando o Excel, que a gente conseguiu achar um modelo específico para estar fazendo com que essa ficha técnica se tornasse redondinha. Aí, além disso, também tem a parte do cronograma. A gente utiliza Trello, o Notion, isso faz com que eu consiga ter a noção de que tudo vai acontecer da melhor forma possível, né? Assim, no evento vai faltar açúcar ou vai faltar canudo? Não, eu tenho uma ficha para estar seguindo ali, saber que tal evento tem que levar tal coisa, isso tudo a partir dessas ferramentas que a gente vai estar utilizando, sabe? Porque aí a gente ameniza o erro, né? Vai ter erro, sim, né? Mas com certeza dos eventos de 2022 para os de 2024, 2025 é algo completamente diferente, sabe? Então você está de 2022 a 2025. Isso, levando a sério a Albec, porque ela surgiu, né, para mim como essa oportunidade de empreender em 2021. Entretanto, eu era CLT. Conta pra gente como é que foi essa história. A gente falou no início, né, que o empreendedorismo te procurou. Exato, é uma história bem interessante, porque eu não tinha nenhum sonho de empreender, Ian. Não tenho ninguém na família que empreende, nada assim do tipo, sabe? Sou da cidade pequena também, então assim, não tem como falar, uma cidade que tem muitos empreendedores ali, que você acaba pegando alguma referência, nada disso. Então, foi apenas vindo para o Preto para estudar, para realizar o sonho da minha família. Eu morava em um ambiente republicano, que aí eu comecei a ter um contato com a área de vendas. Eu vendia pacotes de carnaval e gostei muito. Mas assim, era gostar não de vender, porque eu não tinha nenhum fundamento de vendas, eu nunca tinha feito um curso, era apenas a parte da comunicação. Vou aqui colocar minha habilidade de se comunicar, eu sei que eu gosto demais, né, de estar conversando com as pessoas, isso aí vai ser minha função aqui no carnaval. E com isso, eu tinha um amigo lá e ele tinha essa empresa durante 2 anos, aí, 2018 até 2020, só que daí a pandemia ele desistiu, porque ele não estava crendo que poderia ter um boom tão grande igual foi na pandemia, principalmente por causa da pandemia também. Ele falou assim, eu vou empreender um negócio que em uma crise ela acaba, ela pode ser extinta. Ainda mais que não podia socializar, exato, a gente vinha com mais receio. Então isso acabou tendo medo dele. Mas ele falou, não, assim, eu acho que você consegue estar levando adiante, a gente tem alguns contratos ainda, então você pode colocar em prática esses contratos em 2021, pode ficar com a empresa, sabe? Ele não me cobrou absolutamente nada, ele só confiou naquilo que ele via que eu estava fazendo ali durante as tarefas da República, né? Que era a questão do marketing, de gostar dessa área, questão de vendas. Também eu fui o primeiro funcionário dele, então eu sempre tinha contato com as coisas internas, com o FIME para estar fazendo um orçamento, para ter o contato com o cliente, então ele tinha essa confiança. Isso que é progressão, né? Do primeiro funcionário ao dono da empresa. Exatamente. E assim, foi tudo muito rápido, porque antes até dele passar para mim, a gente chegou a fazer uma parceria. Eu falei que, olha, você é muito tarefado, você trabalha fora da empresa, você ainda estuda, então assim, se quiser eu fico por parte de atendimento. Ele topou, então assim, aí viu também ali que eu consegui algo mais. Então na hora dele deixar para alguém, né, deixar para alguém a empresa, para alguém cumprir com os contratos, a primeira pessoa fui eu. Então ele sentiu essa confiança e quando caiu na minha mão eu não acreditei, assim, para mim era só uma segunda fonte de renda, estava ganhando bem, até que no final de 2021 eu parei para pensar e falei assim, gente, a gente conseguiu fazer
evento ser basicamente todo final de semana. E se a gente estruturar e alavancar isso aqui? A oportunidade que está na minha mão de fazer isso aqui. Aí eu comecei a estudar mais o mercado em si, o mercado de coquetelaria, sabe? Entretanto, também não deixei de estudar o que eu tinha de qualidade, que eram as vendas, questão do marketing, né? Porque faz total diferença para a gente o marketing digital, né? De estar aparecendo na rede social, de estar ali vendendo, de mostrar o que é o Outback. Então, foi o útil ao agradável, né? Foi essas combinações. Eu tive a oportunidade, mas também eu estava preparado para o momento, sabe? E coloquei na minha cabeça, agora de 2022 em diante, Fabrício vai ser empreendedor, sabe? Aí, de uma empresa quase extinta, nasceu um empreendedor e está aí até hoje. E aí, geralmente, a gente vai falar, nossa, que bacana, pegou a empresa, assumiu, cresceu, está atendendo o Cabral. Muitas pessoas estão participando dessa empresa, né? Como é que está a sua equipe de trabalho? Exato. Ela é uma pequena equipe, mas com certeza é uma equipe de bilhões, viu? Com certeza. É uma equipe de bilhões. Bilionária. Essas parcerias que eu tenho. No início era só eu e o Excel. Por isso que a gente teve mais muito perrengue, a gente teve muita dor de cabeça. Porque a gente não conseguia achar um método no Excel para estar fazendo os eventos saírem redondinho. Aí quando você fala isso, né, é dimensionamento. Quantas pessoas, o que vou precisar de insumo, de precificar, pessoas. Né? Sempre sobrava muito. Era raro um evento que eu não voltava para a República com meia melancia, com 5 quilos de limão, sabe? Prejuízo. Assim, muito prejuízo. Até que começou o avanço tecnológico, o boom da inteligência artificial. E que é aí que eu comecei a contratar essas pessoas aí para a minha equipe. Né? Então, com essa gama de aplicativos que teve, e principalmente de inteligência artificial, facilitou muita coisa. Principalmente envolvendo tarefas que eu não sou muito habilidoso para estar executando. Exemplo, a parte financeira. Né? Uma pessoa que tem um caráter que é mais criativo, que é mais voltado para a comunicação, com certeza não vai desempenhar algo financeiro, algo técnico assim, com tanta maestria. Então eu precisava passar isso para alguém, só que o investimento pequeno. Então ainda bem que surgiu o ChatGPT. Então toda essa parte nossa financeira eu consegui repassar para o ChatGPT, sabe? Eles são os 10 mil robôs. Então foi a minha primeira contratação. Ter o ChatGPT ali como apoio financeiro para estar gerenciando isso, para eu não ter que ficar planilhando tudo e nem nada. Outra parte também é a questão de aumentar a criação de conteúdo, né? Tanto da parte do Fabrício quanto também da parte do Outback, que as pessoas se conectam com pessoas. Então fica muito mais fácil de vender algo se souber quem realmente está por trás daquilo ali. Hoje a gente é uma empresa que, se for olhar nossos concorrentes, a gente tem menos seguidores do que os demais. Entretanto, a gente consegue vender e estar nesses grandes eventos que a gente acabou de falar aqui. Então, essa conexão que a gente tem é de tanto conteúdo que a gente coloca na rede social, sabe? Não é conteúdo propaganda, enjoativo, não. É conteúdo realmente para estar repassando o que a gente quer que o nosso cliente sinta quando ele está contratando o serviço da Outback. Então, o ChatGPT também ajudou muito nessa parte do marketing, junto com ele o Canva, que a gente utiliza bastante para criação de carrossel, para criação de imagens, né? Para estar atualmente hoje até atualizando os nossos sites, nossos landing page, de compra, então isso ajudou demais. Mas além das ajudas também veio a parte negativa, né? Principalmente no início. Mas antes de você falar, é interessante isso, porque quando a gente vê esses modelos para o mundo digital, muitas pessoas usam a IA para ajudar as tarefas que já faziam. E uma forma da gente entender as novas tecnologias não é otimizar o que a gente já faz, é justamente a gente poder fazer coisas que a gente não poderia fazer antes. Então, assim, antes, para eu conseguir fazer uma empresa subir, eu ia precisar de um financeiro, eu ia precisar de uma pessoa que ia fazer arte, eu ia precisar de uma equipe, e talvez você não teria esse investimento para fazer, seja de gestão de tempo, seja de encontrar as pessoas que poderiam fazer isso, ou seja lá o que for. E quando chega a nova tecnologia, ela possibilita
A gente aqui seja começar sem muito recurso. Isso é o que eu acho mais interessante da tecnologia, por isso que a sua história é muito interessante, né? Como que uma pessoa e o ChatGPT alavancou a empresa, né? Sim. Porque não é apenas eu sozinho. E eu não estou só por conta da Albec. Tem a UFOP aqui, né? Estou em processo de formação agora, então eu sempre tive que dividir isso, escolher prioridades. Então ter esse apoio da inteligência artificial foi crucial. Assim, falei, poxa, acabou. Eu não tenho que ficar aqui no início da semana mais fazendo fechamento, nota por nota, cupomzinho de supermercado, nem nada, porque é só tirar foto, joguei no chat GPT e ele manda planilha. Se eu quiser falar assim, chat, o que eu preciso agora para poder estar faturando 3 vezes mais e algo que eu não possa estar fazendo que talvez esteja queimando meu caixa? Consigo, tudo rápido e com exatidão, né? Do que eu ali quebrando a cabeça, já que não sou uma das mentes mais brilhantes no assunto, tentando batutar para estar fazendo o planejamento de 2026. Então, assim, isso que é o ideal, né? É interessante o chat para quando a gente não entende do assunto, o chat é melhor do que se a gente tivesse que entender sobre o assunto. Sim. Obviamente que depois a gente vai entendendo sobre o assunto, a gente vai melhorando a forma como a gente pede ou criticando, analisando algum dado. Mas enfim, é só uma questão, até essa, quando ele fala que é só você e o chat, o pessoal pode estar perguntando assim, mas e todas as pessoas que vão ajudar na coquetelaria? Qual que é a relação da tecnologia também para você gerir todas essas pessoas que vão ajudar nos eventos? Exato. Isso também é algo bem interessante, porque surge dúvidas, né? Assim, de como que você vai, primeiro, manter engajado essas pessoas, já que a gente está fazendo mais de um evento. Como que a gente vai estar fazendo isso, sabe? Então, igual você falou, o chat ajuda muito a gente procurar um assunto e colocar em prática tudo que ele deu para a gente de formação. E um dos assuntos é esse, de como eu vou estar conseguindo manter minha equipe engajada, mesmo sabendo que talvez eu não vou estar lá no dia do evento, ou então de como que eu vou estar fazendo com que eles entendam que, mesmo não sendo contratados da Albec, eles precisam desempenhar um melhor papel para estar podendo agradar ali o convidado. Porque, igual eu falo, vocês não estão trabalhando, né, para mim, vocês estão trabalhando para o convidado ali que está contratando a Albec. Então, mas como que você acha eles? Os barmans? Isso. Atualmente, a gente adquire mais esses funcionários através das nossas redes sociais. É o maior canal. Sim. Também o outro, segundo canal, é de um grupo de WhatsApp de freelance aqui de Ouro Preto, sabe? Então, a gente consegue também... É de alguma empresa ou é seu grupo? Chama Iuma. Sim. Conhecerei, vocês vão conhecer em breve também. Exato. Eles auxiliam demais, principalmente de profissionais qualificados, porque eles já conhecem bastante os profissionais aqui da região. Então, de emergência, assim, é a melhor empresa para a gente estar contando com o serviço deles, sabe? Eles que conseguem estar achando isso. E além disso, também o chat ajuda muito na questão de treinamento, porque na maioria das vezes a gente está com a equipe até quarta-feira e na quinta não pode. Então, assim, a gente consegue estar conversando com o chat, extraindo dele informação que a gente pode estar fazendo um treinamento relâmpago, ou então de como que a gente pode estar mudando um processo ali para deixar mais fácil para aquela pessoa que está sendo contratada, sabe? Então, assim, a gente tendo esse apoio é basicamente um braço direito meu. É como se eu tivesse do meu lado um profissional com anos de experiência em coquetelaria me ajudando, me dando conselho. É um sócio, né? Literalmente. E principalmente voltado para essa parte ali operacional, que é a mais difícil, porque são freelancer, eles não são contratados, então é bem diferente. Então, tudo que envolve esses detalhes ajudam demais, sabe? É interessante isso, como que quando a gente fala do ecossistema local, a importância do ecossistema local vem nisso, né? A gente tem o João da Hillman, ele não estudou na UFOP, mas a empresa dele está incubada na Incutec, que está na UFOP. E aí ele desenvolve uma tecnologia digital para fomentar o seu negócio. Exato.
E aí a gente vai juntando, tem a Incultec, aí tem a Hillman, aí ele também depende de outro ecossistema que possibilita outros restaurantes, que ajuda o seu negócio. É um ecossistema que se fortalece aqui no local e aí consegue competir com essas grandes empresas de fora. Por exemplo, imagino que no Quebrobró, às vezes, era a pessoa que vinha de São Paulo, Belo Horizonte ou qualquer outra capital, grandes empresas que conseguiam essa distribuição. E com a ajuda da tecnologia e essas inovações locais, vocês fortalecem um grupo e potencializam o uso de todos. Então é uma cadeia, né? Vocês realmente conseguem bater de frente com grandes players. Com toda certeza, porque quem começa na capital é bem diferente, as dificuldades são diferentes do que a gente começa aqui numa cidade pequena. Talvez muito mais dificuldade por estar na capital, mas também tem muito mais apoio e referência, muito mais acesso a alguns tipos de informações, a fornecedores. Os meus fornecedores são de Belo Horizonte, então imagine para uma empresa de lá, ligou talvez em 10 minutos, está batendo na porta de algum tipo, né, de insumo ou algo assim do tipo, e principalmente mão de obra, olha o tamanho de Belo Horizonte. Então fica muito mais fácil para ter esse aparato. Então as dificuldades acabam sendo diferentes, mas com esse avanço e esse apoio, igual eu te falei, com esse meu sócio, eu consigo basicamente chegar próximo a essas grandes empresas de Belo Horizonte, né? Tanto em questão de qualidade quanto de profissionalismo, na parte interna mesmo, né? Antes de ir do balcão até o convidado, né? O que é mais importante é o planejamento ali. Porque imagine que já aconteceu isso, né? De só chegar, ligar na sexta-feira, o barman lá, olha, você vai fazer caipi morango, moscou mule e sex on the beach. Bom, sim, imagine isso no bloco, com mais de 25 barmans trabalhando, se fosse dessa organização total. Então, essa parte da gente ter esse apoio tecnológico ajuda demais, porque a gente consegue se comparar com as grandes empresas que têm 10, 20 anos de mercado, sabe? Bacana. Mas isso, história de sucesso, então beleza, né? Peguei a empresa, cresci ela, usei tecnologia, grandes eventos, vida que segue. Maravilhoso, né? Sem problema nenhum. ChatGPT, um funcionário 100% foi promovido aí de secretário a sócio, ele não te dá dor de cabeça, não? Não. Toda relação tem seus perrengues, né? Tem suas grandes dificuldades. Até com o digital, né? Então não foi diferente com o ChatGPT, principalmente no início, sabe? Primeiro a questão da planilha, vamos dizer assim, a gente já tinha uma planilha Excel, mas a gente precisava aprimorar ela. E o que eu, hoje em dia, durante a semana, meu maior gargalo, minhas maiores dificuldades que me tomam mais tempo? É entregar orçamento. E para eu ser mais competitivo no mercado, eu preciso entregar com mais agilidade que o meu concorrente. Então, lançou o ChatGPT e falei, opa, acabou agora. Agora eu vou lá, a pessoa respondeu meu formulário ali, eu já tenho os dados dela, dos eventos, só jogar no chat que ele já vai me dar tudo certo. Ok. Aí, no início, estava mais ou menos, só tinha que recapitular, pensei assim comigo, não, né, vamos deixar ele trabalhar sozinho. Confiei e acabei sendo enganado, sabe? E só descobri, na hora que já estava no contrato, que a cliente chegou e falou, Fabrício, aí eu vou estar querendo o pacote 1. Falei, nossa, ela fechou o pacote mais caro. Falei, é interessante. Aí vai eu conferir o valor para estar colocando no contrato. Sim, o valor que eu acho que eu nunca cobrei, né, na minha vida, porque precificou totalmente errado, sabe? Sem margem de lucro, sem contar a quantidade de insumos que estaria utilizando corretamente para sair um valor mais fechado. Então, assim, os primeiros testes, antes da gente realmente colocar em prática, foram terríveis, sabe? E assim, eu poderia ter perdido esse contrato com o cliente. Ele falar, não, então assim, já que não está tendo um bom profissionalismo, né, vamos cancelar. Só que deu para reverter, ela acabou fechando. Então a gente teve essa sorte de ter sido que eu poderia talvez nem ter feito o contrato, né, e ter ido embora. Além disso, também a gente já teve problema com o multiconversa, de não ser algo humanizado, sabe? De pessoas chegar, mesmo a gente tentando fazer o mais prático e didático possível, as pessoas reclamavam.
Pessoas chegavam, ligavam assim, talvez eu estava no evento e a pessoa ligando, não, porque eu estou querendo fazer um orçamento, estou querendo saber qual que é o valor, e não dava continuidade no de conversa, ou porque achava difícil, ou porque não tinha paciência, sabe? Então, assim, não é só ter a disponibilidade da parte digital e já colocar em prática, não. Tem que entender, realmente isso aqui vai ser necessário? Realmente isso aqui vai fazer com que eu feche mais clientes? Que tenha dinheiro no bolso, até que eu tenha caixa? Isso aqui realmente vai ser eficiente? Então, para ter algo redondinho como a gente tem hoje, precisou de teste. Precisou da gente apanhar bastante também. E não foi só questão do atendimento ou só questão da precificação, não. Tive problema também no jurídico, para estar tentando fazer contrato só com os dados que a gente mandava. Conteúdo digital, nossa senhora, o que já foi de palavra errada no carrossel não é brincadeira, sabe? Então, imagem distorcida, né? Tudo isso que a gente vê hoje, já cansei de apanhar. Por causa disso aí, né? Da vontade de diminuir as minhas tarefas, mas nunca pensando assim, opa, isso aqui realmente não é suficiente. Quanto retrabalho que eu tive para fazer todas essas tarefas depois, sabe? Então, hoje em dia, ok, né? Eu posso dizer que é um sócio ali competente, mas eu já tive muita dor de cabeça. Mas que precisa de uma conversa, às vezes, né? Uma supervisão, um alinhamento. Esse é o ideal. Nunca deixar de revisar, sabe? Assim, fez. É como se fosse realmente um estagiário, qualquer um outro funcionário. Né? Nunca deixar de estar por dentro ali e ficar de olho, sabe? É porque até o nome, quando o pessoal coloca assim, inteligência artificial, aí parece que é isso. Já que é inteligente, joga lá, dá play, Posso não precisa nem revisar, passa um olho muito por cima, mesmo porque às vezes eles conseguem, o chat, as IAs, né? Elas conseguem trazer informações e dados mais do que às vezes a nossa capacidade cognitiva de conseguir processar tudo, e é muito rápido. E aí numa dessa que passa, aí que eu falo, né? Para usar a inteligência artificial, tem que ter a inteligência. Sim. Não dá para querer só usar a IA sem a nossa inteligência. Sem saber o que é por trás. Isso é o principal. O exemplo, né, igual a gente estava falando, a questão da precificação que deu muito errado, eu cheguei a entregar a proposta e até fechar o contrato, quase bater a assinatura, porque estava todo valor errado. Então, se eu não tivesse o conhecimento antes da precificação, de como que ela funciona, o contrato ia continuar errado. Então, assim, agora então, já que eu vi Fabrício aqui falando, eu vou abrir a minha brinqueria ou pastelaria tudo com IA, sabe? Sem ver não nada. faça isso, né? Não, assim, se não souber como que é para estar criando o CMV de um produto, pode ser qualquer ele for, assim, qualquer tipo de produto. Se não tiver a base por trás do CMV, se não tiver a base por trás do marketing, de como que é a questão de criação de conteúdo, também do atendimento, da importância, será que realmente a pessoa ela quer muita agilidade para estar recebendo o atendimento ou ela quer se sentir que está sendo atendida? Então isso faz toda a diferença, né? E até o que você falou antes, né? Você trabalhava na drinqueria, você acompanha todo o processo, é o tempo todo que a gente está falando. O chat, ele, para quem não sabe de nada, ele vai entregar muita coisa. Se você não tiver capacidade crítica e analítica, se você não tem uma base, ele pode te levar para uma cilada sem você nem saber que é uma cilada. Porque você vai falar assim, nossa, realmente, ele fez melhor do que eu faria, que eu não conheço. Mas conhecendo, a gente sabe. Até o Paulo da Beyond Mind, ele passou por aqui, a startup dele também é baseada em inteligência artificial. E aí ele trouxe um jargão que foi interessante, que ele falou assim, não é porque eu tenho martelo que tudo vira prego. Porque assim, já que eu tenho chat, então eu vou usar o chat para tudo, e vou colocar o bot, e vou fazer não sei das quantas, e aí é isso, a gente está usando a tecnologia pela tecnologia, ou só porque é uma novidade eu preciso usar, eu não sei nem se realmente fazia sentido eu usar aquela tecnologia, se realmente ela cumpre aquele propósito. Exato. E em todas as áreas, igual essa referência que você acabou de citar, falou, e serve também para a parte do drink, sabe? Porque quando lançou eu achei que seria isso, falei, acabou, meus problemas acabaram, eu não preciso mais de contratar o gerente, não vou precisar mais, porque para ir no evento eu posso contratar o freelancer para ser o auxiliar ali e levar as coisas no evento, e eu ficar só por conta, né, de vender no evento, de prospectar clientes, essas coisas. Porque tirando isso, todo o operacional interno de segunda a quinta, o chat vai fazer para mim. Mas não, tá muito enganado.
né? Lógico que ele auxilia demais, ele traz caminhos, ele curta algumas dificuldades que a gente tem, mas está longe, né, de ser algo ali que pode deixar por conta dele que a gente só fique tranquilo de braços cruzados, sem fazer nada. Então, voltando no gancho, né? Você falou assim, aí fica parecendo que é fácil, né? Já que tem IA, vai abrir a drinqueria, o Fabrício falou, acabou. Às vezes a gente fica com receio de falar as ideias, né, que a gente tem, porque senão as pessoas vão copiar. E aí você sabe que por trás tem um grande trabalho, né? Para essas pessoas que podem usar IA para criar novas empresas, o que você diria para elas? Olha, primeiro isso, sempre pensar que você vai ter que resolver e analisar tudo que ela jogar para você ali, que você pedir, sabe? Vamos pensar que a gente está com um problema agora de faturar 2 vezes mais. Assim, você vai confiar no que realmente ela vai te dar ali, sendo que qual o fundamento, né? O porquê, qual vai ser o passo, qual vai ser a sua estratégia? Será que a estratégia realmente que ela deu ali vai servir para o seu mercado, para o seu negócio, para o seu público? Então, assim, talvez é melhor você procurar informação nela do que realmente você mandar ela fazer algo. Que ela vai, lógico que ela vai fazer a função dela, que é jogar algo na tela lá para você, mas e a sua interpretação? O que você vai fazer com isso? Né? Então, acho que a primeira coisa é parar, pensar e saber que ela não vai estar ali resolvendo tudo da melhor forma possível, sabe? A não ser que você realmente já tenha conhecimento. Mas então, essa é a primeira parte. A segunda parte é tentar o mais que eu posso dizer assim, de buscar mais conteúdos sobre a inteligência artificial, porque tem muita atualização. Todo mês lança uma IA diferente, tanto de vídeo para rede social, para áudio, para tudo. Então é buscar essas informações para realmente você ter uma bagagem do que está acontecendo, para não ser algo novo. Assim, nunca tem no ChatGPT, hoje eu já quero que ele faça 300 mil coisas. Não, assim, entenda mais sobre o assunto, sobre esse meio de inteligência artificial que faz total diferença, sabe? Eu sempre busco, sempre assim, toda semana eu tento ouvir um podcast dessa área para saber o que realmente está acontecendo. Talvez ver, será que é o ChatGPT que é o mais famoso, ele que vai ser o melhor para eu fazer minha parte financeira? Será que não tem outra IA que vai ser melhor para eu explorar a parte de criação de conteúdo, sabe? De trazer copy para eu colocar nas minhas redes sociais? Então, é muito importante estar nesse meio, sabe? Sim. E eu acho que o terceiro, assim, pra gente fechar, é não ter medo de usar, sabe? Mesmo a gente tá no mundo, quase colocando receio no povo para não utilizar, né, para ter, é não ter medo mesmo, é para explorar essa oportunidade que a gente tem, sabe? Porque é uma grande, realmente, oportunidade. Imagina, Fabrício, sem ter essas tecnologias. Talvez o Mac realmente não estaria aí. Principalmente, qual ponto que você acha que foi fundamental, que sem a tecnologia não existiria o negócio? Olha, o fundamental está sendo a parte de marketing, sabe? Porque hoje em dia, né, vamos pensar assim, para uma pessoa ela ter um grande diferencial da outra, ela tem que ter uma vitrine para a pessoa ver ali, opa, é aqui que eu vou comprar, sabe? É aqui que eu vou fechar meu contrato, é nessa pessoa que eu vou confiar. Mas para essa vitrine realmente ser muito melhor do que a do seu concorrente, você tem que criar bons conteúdos. Então, acho que atualmente a inteligência artificial ajuda muito nisso, nessa criação. Até porque, como você falou, você gostava da negociação, de vendas e tudo mais, talvez seria aquela que você teria que desenvolver, levar um tempo maior para desenvolver uma habilidade e ali já foi. Exatamente, porque dá para você criar muito mais conteúdos do que antigamente. Assim, eu lembro que eu fui fazer o rebrand da marca, da antiga de 2018 para a atual a partir de 2022, sabe? Olha, foi basicamente assim, mais de horas, deve ter sido umas 2 horas só para escrever a copy de um vídeo. Assim, para eu saber onde que eu ia colocar ali a chamada para ação, onde que ia ser o desenvolvimento, onde que eu ia colocar um gatilho para persuadir a pessoa para comprar, assim, escrevendo mesmo. Hoje, isso a gente faz em segundos, entendeu?
Então, assim, a quantidade de vídeos é muito grande, carrossel nem se fala. Além de ideias, né, para a gente ter insights, né, e não só isso, também de saber o que está acontecendo para criar conteúdo relacionado com o que está no auge ali, o que está sendo conversado. Dá para a gente ter essas pesquisas também. Então é um avanço muito grande, porque eu acredito muito, né? Ajudou muito no financeiro, ajudou, mas o que realmente faz total diferença para a gente é vender. E para vender você tem que aparecer. Sim. Então, com certeza, impulsionou aquilo que eu já tinha de qualidade e que eu prezo, que é vender mais, que é ter um marketing bom. Então, para mim, essa parte do marketing, né, de tudo, de copy, isso aí foi o que mudou. E é interessante porque às vezes o pessoal fica, não usa, faz um terrorismo sobre as tecnologias. Tem dois extremos, né? Tem uns que vão falar confie cegamente e outros, essa tecnologia vai destruir o mundo. E no final das contas, está no mundo, não tem o que fazer. Então é como a gente vai lidar com ela. E até mesmo quando você fala sobre hoje, que você utiliza ela, mas com a inteligência e tudo mais, quanto tempo levou para você treinar a IA? Quantas tentativas e erros foram? Como é que foi esse processo para você conseguir refinar para que hoje você possa contar com a IA como um sócio, como financeiro, como jurídico? Sim. Como é que foi esse treinamento da IA? Olha, o setor de marketing, assim, da Albec, né, essa parte que a IA trabalha para mim, eu não parei de treinar ela até hoje. Né? Assim, até hoje tem conteúdos, até hoje a gente aprimora os prompts, porque, igual eu te falei, tudo muda muito rápido, sabe? Todo avanço ali é diferente, todo dia tem alguma estratégia nova, ou no marketing ou nas vendas. Então, assim, mensalmente dá uma revisada. Realmente isso aqui tá dando certo? Não vale a pena trocar? Será que realmente utilizar esse tipo de conteúdo aqui tá dando bastante engajamento, as pessoas estão gostando? Então, assim, até hoje a gente vai mudando. Né? Igual eu te falei, estar por dentro do assunto para ir aperfeiçoando, porque não dá para nada. Já que agora eu acertei, esse conteúdo aqui deu certo, deixa ele por um ano. Mas assim, as coisas mudam, os gostos das pessoas podem mudando, sabe? Então, essa parte que envolve o marketing, a gente está sempre, né, em evolução, está sempre treinando. Aí, o financeiro, eu já posso dizer que é algo assim mais engessado, né? Não tem por que ficar alterando muita coisa, porque senão fica ruim também, você ficar mudando o processo toda hora. Então, já acho que foi questão assim, de um ano mesmo. E principalmente de o segundo semestre de 2023 até o meio do ano de 2024 foi de muito treinamento para a gente sair assim com planilhas alinhadas, com tudo que faz total diferença, sabe? Para a gente estar expandindo a empresa. Você está falando dessas mudanças constantes, principalmente no mundo digital, realmente tudo muda muito rápido, parece que até não tem uma estabilidade, né? E é isso que é bom do digital, da gente poder alcançar novos lugares. E o seu modelo de negócio foi interessante, que é quase igual os que a gente já conhece, né? iFood, Uber, Airbnb, que eu vou conectar pessoas sem necessariamente eu precisar de ter as coisas, né? Então é um pouco nesse modelo. A partir disso, pensando numa escalabilidade ou num futuro, você tem alguma previsão, alguma projeção de onde a tecnologia pode chegar? Ou está tentando ver o que vai acontecer a depender dos seus sócios? Então, isso é uma pergunta assim, muito, muito interessante, sabe? Principalmente eu que trabalho com pessoas. Igual a gente estava comentando aqui de como que a tecnologia pode ajudar na parte do barman, como a tecnologia pode ajudar o cliente em si. Eu acho que é o ideal. Um exemplo assim de tentar criar, eu não precisar responder como que seria o cardápio ideal para você que está fazendo o seu aniversário. Você me passar algumas características que você deseja da festa e a poder descrever o que realmente vai ser ideal para o seu evento. Isso seria sensacional para mim. Fabrício, hoje em dia talvez faz. Mas talvez não vai fazer com tanta perfeição assim. Eu vou precisar de ficar conversando com você para a gente realmente bater o martelo. Então, assim, talvez nesse quesito, sabe? Aí a possa ajudar demais. Principalmente pensando no cliente. E pensando em algo que é o diferencial da Albec. Então, assim, se fala assim, Fabrício, qual que é o seu desejo? Não, eu desejo hoje que meu cliente entre em contato
com a IA e a IA consiga entregar para ele aquele cardápio ideal, assim, talvez a caipirinha que o cliente vai falar, nó, essa aqui que eu queria estar tomando no meu casamento ou no meu aniversário, sabe? E eu não acho que tá muito distante disso não. Não, que a empresa sabe? Notco, né? Sempre falo dela, Sim. que as receitas veganas dela, as misturas, foi a IA que fez. Exatamente. Então, assim, não tá muito longe da gente chegar nessa perfeição, sabe? Mesmo sabendo que as pessoas são diferentes, né? E há sempre tem um padrão ali, mas esse seria o melhor do mundo, né? Principalmente para a gente que preza por isso, entregar sempre um serviço personalizado de acordo do cliente, sabe? Pensando assim numa gestão de equipe, porque, por exemplo, você e o chat, você não precisa agendar reunião, não precisa ver disponibilidade, se a pessoa está cansada, se ela vai olhar o celular meia-noite ou 5 da manhã. Parece que a gestão da sua equipe, dos seus robôs, ela é facilitada. Isso diminui a carga de trabalho ou isso aumenta a carga de trabalho enquanto empreendedor? Qual é o seu sentimento sobre o volume de trabalho que você tem? Já que aparentemente parece que a gestão de equipe é facilitada. Sim. Vai saber de fato como é que é a conversa lá. Então, hoje em dia eu trabalho muito mais do que eu trabalhava sem ter IA pro financeiro, você tem IA pro marketing, porque igual a gente falou da questão da quantidade que a gente consegue estar fazendo, né? Voltando ao marketing. Se antes eu demorava 1 hora para fazer um carrossel, hoje eu consigo em 1 hora fazer 4, 5 carrossel, sabe? Mas também, ao mesmo tempo que a gente consegue fazer vários carrossel, a gente fica pensando, já que consegue entregar muito, vamos ficar pesquisando ali mais temas, né? O que a gente pode chegar, o que a gente pode trazer para relacionar. Então acaba que você fica tão fissurado naquilo que a sua carga de trabalho acaba aumentando. Ao invés de você, fiz cansei 1 hora aqui já fazendo um carrossel, vou largar para lá, já cumpri o objetivo da semana. Não, você acaba trabalhando mais, sabe? Questão do financeiro também. Descobri que eu tenho que fazer meta tal. E assim, aí, já que a IA está te dando tudo muito fácil, você vai ficar mais tempo ali querendo descobrir como que vai ser a meta, o que você precisa fazer para chegar, aonde que você vai começar, onde que está sendo o problema que está fazendo que você não alcance essa meta. Você vai ficando ali pesquisando, tentando puxar, extrair mais da IA, que acaba que o seu tempo de trabalho vai ser maior. Fabrício, então acaba que você talvez não está sendo eficiente. Eu creio que sim, porque você está tendo mais conhecimento e você vai ter um norte muito melhor para quando for executar aquilo, sabe? Então, atualmente hoje mesmo com IA, eu trabalho com toda certeza mais do que antes era só um Excel, uma folha da agenda ali, anotando reuniões, sabe? É a intensificação do trabalho no final, porque se você pode fazer mais, todo mundo está fazendo mais. Entregar se todo mais, mundo faz mais, qual é o meu diferencial? Não muda no final. E até depois do sistema Toyota de produção, começou essa intensificação mesmo, que por mais que a tecnologia ela facilita coisas, mas ela intensifica a nossa rotina. Sim, com toda certeza. Ok, então agora é o seguinte, a gente vai começar um quadro que chama Na Lata ou Nada. Então vou fazer algumas perguntas e aí você fala a primeira história que aparecer na sua cabeça, primeiro caso aí, ou às vezes uma palavra, uma frase, conversas mais curtas. Então a primeira, um erro que te ensinou muito. Um erro? São vários, viu? O pior que são vários. Toda semana a gente tem erros, né, que vai ensinando, mas eu acho que eu cometi um grande erro no início, mesmo a gente falando aqui, eu ter esses sócios, né, tecnologia, mas uma coisa que eu poderia ter feito era ter procurado um sócio para me complementar, sabe? Eu vejo que talvez quem quer abraçar o mundo acaba sendo abraçado por ele. Deu certo, a gente está em expansão, a gente tem um sucesso hoje, mas se eu tivesse alguém para estar ali dividindo, igual eu te falei, o financeiro aqui, algumas ideias, pensando, né, em como está resolvendo alguns problemas, talvez eu estaria 2 vezes mais. Poderia dar errado também, é claro, né, como tudo acontece, mas eu acho que eu poderia ter esperado um pouco e falar assim, Fabrício, procura alguém, sabe?
porque eu acho que faz total diferença. Você encontrar um sócio ali que vai agregar para a empresa, sabe? Alguém que vai Daí ter dormido umas horas a mais, né? Também, isso. Olha, né? Assim, faz parte, ter né? menos pesadelo, né? Então, isso faz total diferença. Eu acho que foi um erro que eu fiz no início, não está custando tão caro ainda, mas eu vou tentar reparar esse erro nos próximos anos aí. Quando começa a escalar, né? Você vai perdendo mesmo. Será necessário. Um acerto que fez toda a diferença. O acerto fez toda a diferença. Olha, vamos pensar que para tudo dar certo no nosso evento, a gente precisa de qualidade dos coquetéis, sabe? Então, com toda certeza, eu acho que a gente construir uma planilha do zero para a gente precificar, não só para a gente ter o orçamento, mas para a gente levar para o evento um padrão de coquetéis, que todos os eventos vão ter aquela mesma quantidade de ingredientes, sabe? E que principalmente evitar muita perda ou evitar muito desperdício. Eu acho que foi o nosso principal acerto, que foi ali no início de 2024, foi essa planilha. E ela assim, é tão assertiva que eu sempre fui doido para ir para o digital. Então eu falei, olha, é algo que eu acho que eu mais fiz certo aqui nessa vida foi achar essa planilha que resolve o problema hoje, sabe assim, só que se... Hoje. Né? Então, assim, eu só mudo quantidade de barman e horas e traz tudo perfeito para mim em menos de 3 minutos, né? Por isso que eu falei, não, essa planilha aqui com certeza vai ajudar outras pessoas e dá para estar colocando ela no mundo digital para servir de auxílio, porque sem ela não dá, sabe? Não dá para a gente começar, né, a entregar um orçamento para a gente finalizar ele no dia do evento. Então, o maior acerto nosso até hoje, com toda certeza, foi isso. Um feedback muito doido que você recebeu, que te marcou. Nossa, esse é o principal, porque não apenas me marcou, mas como fez a construir um propósito para mim. Eu sempre acordava sabadão, quando estava na República nem se fala, né, que a maioria das pessoas não tinha a minha rotina e a minha rotina começa na sexta-feira, no sábado. E os estudantes ali queriam curtir. Mas mesmo depois de eu sair da República, eu ficava assim, nossa Fabrício, vai ser isso que você quer para a sua vida mesmo? Você ver pessoas, você perder momentos, perder aniversário, perder formatura de amigos, porque você tem que estar nos eventos. Eu fiquei muito tempo isso na cabeça, sabe? Nem era talvez carga de trabalho, falta de sono que me fazia desistir, era pensar se eu ia perder momentos que eram felizes para mim, para estar na Albec. Até que um dia, no nosso terceiro casamento, que a gente bateu a nossa meta do ano de 2023, chegou a noiva e falou, Fabrício, muito obrigado, sabe? Hoje eu tive um bar de drinks que eu sempre sonhei na minha vida. Assim, isso me marcou e fez eu pensar, esse é o propósito, Fabrício. Assim, agora, todo dia que você estiver com preguiça de levantar da cama, sem vontade, assim, pensando que, hoje eu vou perder uma formatura de tal amigo, você vai lembrar que você vai ter que ir, porque você vai entregar um serviço que a pessoa sempre sonhou. Ela está te contratando ali e ela quer se sentir satisfeita. E você vai ser responsável por isso, sabe? Porque, poxa, é um casamento. Assim, para a maioria das mulheres é o sonho da vida dela ali, aquele momento. Fora a parte financeira, que é tudo muito caro, quanto que ela talvez o quanto que ela abriu mão de coisas para ter aquele momento. Então, assim, eu receber esse feedback, tudo mudou para mim. Assim, hoje é o meu maior propósito, esse aí. Não, foi um feedback que te deu propósito, então, feedback poderoso. A pessoa nem sabe o que te impactou. Seguiu casado, tá feliz. Não sei se ela estava também embriagada, né? Assim, mas... Mudou, te deu propósito. Legal. Uma frase ou um mantra que você repete geralmente nesses dias de baixa. Uma frase sua, que você se agarra. Eu sempre me agarro. Eu, além de frase, tem uma frase que me fez mudar completamente o Fabrício. Foi uma frase que eu ouvi na época que eu estava começando
a empreender em si, sabe? Buscando fundamentos, buscando o que o empreendedor de sucesso precisa ter. Eu ouvi do Joel J ele falando que não adianta você ficar... Joel J. Que eu tava querendo mais foco, mais... Quem é Joel J? Não sei. Joel J é um ex-nadador brasileiro. Hoje em dia ele trabalha principalmente no digital, com certeza uma das grandes personalidades desse mercado digital hoje no país. E ele é focado nisso, em disciplina, nessa parte pessoal, sabe? Não soft skills que é tão comentado no mundo hoje. Eu ouvi uma frase dele, ele falando que não adianta a gente ficar treinando os nossos defeitos. A gente tem que focar nas nossas qualidades para a gente se tornar imbatível. Aí você vai ser fora da média, sabe? Então isso no início foi sensacional para mim, porque eu ficava pensando que eu tinha que ficar treinando parte financeira, porque era meu ponto negativo, então eu teria que equilibrar isso. Só que não, se eu tenho uma qualidade boa de comunicação, se eu tenho uma qualidade boa criativa, eu tenho que impulsionar isso para eu me tornar diferencial dos outros. Então essa frase mudou muito a minha cabeça, foi assim, um insight, mudou muito meu mindset, porque eu pensei, Fabrício, é isso aqui, ó. Você vai sempre estudar o que realmente você gosta, o que você desempenha bem, para ser um diferencial, sabe? E eu sempre me apego a ela. Eu acho que é o Cliff alguma coisa, ele tem essa teoria do foco nos pontos fortes, que tem duas coisas, né? Você tentar minimizar os seus defeitos e para equilibrar a balança, mas aí o pessoal fala, para você ser autêntico e criar algo no mundo, você tem que ser muito bom em alguma coisa. E para ser muito bom em alguma coisa, você vai ter que focar nos seus pontos fortes. Você vai ter que descobrir o que ele é e transformar ele em uma coisa incrível. Perfeito. Porque defeitos todo mundo vai ter. Mas aí todo mundo vai estar olhando tanto para a coisa incrível que você criou, que a outra eles vão falar assim, tem, mas tudo bem. Né? E vai ficar sempre assim, você ficar treinando defeito, mas o que você tem de bom nunca vai subir, né? Você vai ficar na balança. Agora, uma palavra proibida no seu dicionário. Preguiça. Se puder ter outra também, reclamação. Assim, jamais lamentar, ficar achando que eu não tenho oportunidade na vida, sabe? Hoje eu tenho grandes exemplos, um dos grandes exemplos da minha mãe que, sim, sofreu demais para ter 2 filhos, para ter um diploma e sempre me deu muita oportunidade. Então, é minha referência de sempre quando eu penso assim, vou reclamar da vida aqui porque, nossa, tá difícil, não consegui fechar nenhum evento essa semana. Será que realmente fiz de tudo, fiz o máximo possível para ficar podendo reclamar aquilo? Ou que não tive oportunidade, ficar chorando pros cantos? Não. Então, assim, reclamação e preguiça é o que eu mais abomino e que eu tento rezar para afastar de mim, sabe? É que o que o pessoal fala, né? Não é o que a vida fez de você, é o que você faz do que a vida te fez. Sim. Porque a gente sai da posição de vitimismo e vai para a posição de protagonismo. Exato. Apesar das dificuldades de todas, independentemente de onde está na pirâmide, né? Enfim, ia viajar aqui. E aí, para finalizar, se você pudesse descrever a sua trajetória em uma palavra, qual seria? Ambição. Poderia ser, ambição e disciplina andam muito juntas, sabe? Mas eu acho que o Fabrício de 2020 para esse que agora, esse que sonha realmente ser empreendedor de sucesso, ele se tornou muito ambicioso, sabe? E aí com isso a ambição veio fazer eu procurar ser mais disciplinado, ter mais foco, ter resiliência também para aguentar as porradas que esse mundo de empreendedorismo faz com a gente aí todo dia, que a gente está vendo agora, o metanol. Mas eu acho que essa parte da ambição faz com que eu mantenha o meu foco, tenha aquele objetivo ali para continuar no caminho, sabe? O próprio Eric Ries do Lean Startup, ele fala, né? Pense grande, mesmo que a gente comece pequeno. Sim, e como você está no mundo digital, tem um potencial escalável,
Espero que a Outback consiga escalar igual a Uber, Airbnb, iFood, que você consiga Com toda certeza. levar o nome de Ouro Preto e todas essas histórias para outros lugares. Muito obrigado pela participação, pela sua história, de trazer aqui como que a tecnologia pode potencializar ou criar novos negócios e que a sua história sirva de inspiração para aqueles que o empreendedorismo já fez o chamado para a aventura aí. Tem algumas dicas, né? Algumas possibilidades, porque às vezes a gente fica achando que o empreendedorismo, a inovação, é só aquelas pessoas que tiveram ideias incríveis, e quando a gente ouve a sua história que vem assim, eu nem sabia o que estava acontecendo, a coisa veio para mim, peguei e fui, foi interessantíssimo demais. Muito bom ouvir essa história. Obrigado novamente por ter aberto esse espaço, sabe? É igual você falou, que realmente isso sirva tanto para pessoas que talvez estejam trabalhando CLT ainda e achar que, nossa, eu tô muito velha, não, isso aí de empreender é só papo de gente que é muito criativa ou muito inteligente. Não, com certeza tem oportunidades, não precisa inventar a roda, achar que vai ter que criar algo novo, algo surpreendente, não é necessário. Hoje em dia todo mundo tem problemas, assim, se a gente ficar aqui em 1 hora a gente vai listar mais de 50 problemas que não tem soluções que pessoas possam estar empreendendo, sabe? E principalmente jovens, né, Ian? Aqui na universidade, né, com certeza a gente sempre se debate com alguém vendendo algo ali na rua, alguma coisa assim para ter uma segunda renda. Comecei assim, era para ter uma segunda renda e hoje é a minha primeira renda apenas. Então, que sirva de exemplos e que a gente possa, né, ver isso mais difundido, tanto no ambiente universitário quanto em Ouro Preto. Ok, muito obrigado mais uma vez. Então esse foi o Perrengue Tech, a inovação sem filtro. Fique ligado para mais conversas como essa. Até mais. Falar que eu trabalho fazendo modelo de IA. Vou colocar esse background primeiro, né? E o cara confirma, não, a gente tem os dados, tem tudo instrumentado. Chega lá, não tem nada, ou uma base de dados cagada parecendo um rascunho do mapa do inferno.